Olá, estamos aqui para mais um bate-papo aos Tio Z, trazendo o nosso doutor geriatra, que tem a sua ampla experiência no contato com o nosso tema de hoje, que é a relação do homem com os seus temores. Falamos há pouco sobre o câncer de próstata, sobre a questão da pele, do câncer de pele, e gostaríamos de fazer agora uma espécie de avaliação desses anos que começam a vir, né, pela frente, depois dos 40, depois dos 50, e como é que é essa relação, principalmente no consultório, que é o lugar que os homens conversam mais, né, doutor? E eu queria ouvi-lo, então, na sua interlocução com a clientela masculina. Então, por favor, doutor Nathan Schetter, com a palavra. Olá, Sheila. Olá para todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente. E o tema do que os homens temem, né, do que os homens têm medo é bastante interessante, porque muitas vezes esse não é um assunto simples de aparecer no consultório, né? Muitas vezes ele pretende contar isso só quando você já tem algum vínculo maior, quando a família começa a forçar a ir no médico para dizer que tem algo de estranho ou algo de incômodo, e aí depois, no final das contas, você consegue, às vezes, extrair algumas preocupações que vêm. Alguns pacientes, sim, são muito abertos, já logo trazem esse tipo de questão, mas não é a maioria, realmente. Então, realmente, o poder conseguir tirar isso, é, esse peso, né, das costas do doente é bastante importante para a gente poder estabelecer no consultório médico um ambiente seguro, que ele possa expor, né, essas preocupações. E a preocupação maior que a gente costuma ver, realmente, é com relação ao medo de estar num estado de dependência. Então, o idoso, de modo geral, mas os homens têm muito receio a partir do momento que param de trabalhar, ou param de dirigir, ou param de ser provedores, em perder relevância, né, em perder Uhum, protagonismo. Então, até a gente conseguir chegar nesse ponto, que a gente entende que essa é a preocupação, ou então, uma vez que já aconteceu, né, parou de trabalhar, parou de dirigir, parou de prover, tentar remediar um pouco essa questão da visão pessoal, né, da sensação de menos-valia, né, do tipo, agora o que vai ser da minha vida, né? uhum, Então, isso é bastante comum da gente ver no consultório, e uhum, não é um tema realmente muito simples, né? Porque a gente, quando tem aí uma questão que impõe que esse idoso, por exemplo, pare de dirigir, né? Como é que a gente substitui, né? Esse tipo de vazio, né? Como é que depois que a uhum, pessoa para de trabalhar, que a gente vai tentar dizer para essa pessoa, enfim, fazer um novo interesse, ocupar o seu tempo com alguma outra coisa. A gente sabe que, até por conta, enfim, de como eram organizadas as famílias, né, as mulheres, de modo geral, né, isso tem mudado, né, felizmente, a sociedade tem mudado aí a questão dos papéis de homens e mulheres, mas, assim, até muito tempo atrás, a gente sabia que a mulher era educada para ter, vamos dizer assim, prendas, né, então a mulher sabia cozinhar, limpar, costurar, enfim. Então, tinha uma série de recursos que, mais tarde na vida, acabam sendo até atividades de lazer. Então, a gente sabe que, ah, talvez, num primeiro momento, talvez até cozinhava por obrigação, ou limpava por obrigação, ou bordava por obrigação, costurava por obrigação, mas, no final das contas, às vezes, até gosto que se desenvolve por isso, ou habilidade que se desenvolve por isso, acaba sendo algo que ajuda, né, a idosa, né, a pessoa que já não está trabalhando mais como fazia antes, a ocupar o seu tempo de com alguma coisa que seja interessante. O homem, pelo fato de ser criado, né, dizer assim, da forma como a gente faz hoje em dia, para trabalhar, então para sair de casa e prover e etc. Então acaba nesse contexto desenvolvendo poucos interesses outros, que não seja só o trabalho. Então aí a partir do momento que acontece a aposentadoria, né, o paciente se obriga
a parar de trabalhar, ou isso é imposto por alguma condição de saúde, ou pelo tempo obrigatório aí de aposentadoria para algumas carreiras, né, uma coisa compulsória, o homem acaba se perdendo, né? Esse que não fez aí um, A um preparação, leque, né, de né? opções, exatamente, Uhum, aquele que não teve, hum. por hábito, né, criar outros interesses, que não fosse trabalhar. Então tem muita gente que a rotina é sai de casa, trabalha, volta para casa, come e dorme, quer dizer, é isso, né, o VTV no máximo. Então isso não é rico, né, do ponto de vista de atividade, né, nem social, nem nada disso. Então o nosso desafio, quanto, enfim, geriatras, profissionais da saúde, pessoas que lidam com o envelhecimento, é tentar, especialmente no homem dessa geração que só foi criada para trabalhar, é tentar estimular algum interesse, né? Então, às vezes, o interesse pode ser o esporte, às vezes o interesse pode ser algum hobby, né? Alguma outra coisa, mas tem gente que realmente nunca fez nada a não ser trabalhar, né? Ou, enfim, uma coisa de fim de semana, tipo jogar bola, mas também é algo muito esporádico, algo que também não criou muito vínculo, então não é algo que faz com alguma frequência, às vezes a limitação física também é para o esporte. Então, o nosso desafio é tentar ressignificar, vamos dizer assim, o envelhecimento para esse idoso, especialmente. Uhum. Sim, e o que estávamos falando há pouco, né, é sobre as consequências, né, na medida que há uma inatividade, é uma sensação de falta dessa identidade, e isso reflete tanto fisicamente como psicologicamente. E, concomitante, né, com o envelhecimento natural, né, orgânico, isso parece que vai criando assim, um acirramento de todo esse quadro, né? Não é que a pessoa, de repente, vai virar um esportista, mas a percepção de si como alguém que não está podendo, não está conseguindo, não está preparado, isso acaba, vamos dizer assim, criando uma apatia, talvez, eu não sei. Pode ser que isso, eu não sei clinicamente quais são as consequências, né? Mas eu acredito que isso possa trazer, por exemplo, uma questão digestiva, ou dores de cabeça, dores articulares, né? Impotência. Quer dizer, quais são esses sintomas que vão aparecendo como esse momento dessa indefinição do que vem agora, depois da aposentadoria? O que que o senhor acha? Então, a questão é a seguinte: muita gente vai dizer que os problemas surgiram depois que essa pessoa se aposentou. O que não necessariamente é verdade, né? A gente sabe que depois que a pessoa se aposenta, né, que aí sim surge esses momentos de mais indefinição, que a pessoa está mais tempo ocioso, que ela começa a reparar em algumas coisas, né? Então, por exemplo, o idoso que nunca se tratou, agora está mais tempo em casa, com um pouco mais de contato com a família, percebe que sua pressão está mais alta. Então, é difícil você atribuir a pressão alta ao fato de estar mais em casa. O fato é que, Hum, muito provavelmente, essa pessoa não se cuidou da forma como a gente normalmente recomenda, que é um acompanhamento regular. Então, essa pessoa nunca soube que era hipertensa. Ela foi descobrir que era hipertensa a partir do momento que ela teve mais tempo para si, né? A partir da sua aposentadoria, por exemplo. Então, não é que surgiu, né, esse problema, mas assim como esse exemplo que eu dei, tem tantos outros problemas de saúde que já existiam e essa pessoa nunca percebeu, que vão surgir, entre aspas, a partir do momento que a pessoa se aposenta, porque ela vai ter tempo, né, de fazer esse tipo de diagnóstico, de perceber essas questões. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que deve ser ressaltado, especialmente essa questão da sensação de menos-valia, de inatividade, de inutilidade, entre aspas, né? Essa sensação de que a pessoa não tem o que fazer, que nada a agrada, isso pode exacerbar, sim, quadros que sejam mais psicológicos, né? Ou até psiquiátricos, uhum, né? No caso, uma pessoa que já tinha uma predisposição a ser mais deprimido, mais ansioso, o fato de não ter tanta atividade, seja intelectual, seja atividade física, seja atividade laborativa, né, trabalhar, faz com que essa pessoa esteja mais predisposta mesmo a aflorar essa questão de depressão, essa questão de ansiedade. Pessoas que já eram diagnosticadas com essas condições podem eventualmente ter uma piora, né,
ser necessário algum tipo de intervenção maior aí para tentar mitigar esses sintomas aí de depressão, de ansiedade. Então, a questão psicológica, né, para não dizer psiquiátrica, em alguns casos, é talvez a que seja mais importante. Mas o fato de a pessoa estar mais inativa do ponto de vista físico, o que que isso causa? Então, a pessoa mais sedentária, não Uhum, que o trabalhador, né, a pessoa que era empregada até ontem não possa ser sedentário, mas a pessoa que literalmente passa o dia inteiro sentado ou tem pouco estímulo para fazer qualquer tipo de esforço maior, pode ter sim uma perda de massa muscular maior do que seria o esperado para a idade. Então, existe uma perda de massa muscular que é natural da idade, mas isso não a impede de fazer qualquer tipo de esforço, tá? Então, isso é importante de ressaltar. Então, a pessoa não vai ter tanta massa muscular como um jovem, isso é claro. Mas a partir do momento que isso é impeditivo para alguns tipos de atividade, isso gera dor, que isso faz algum tipo de condição física que essa pessoa esteja limitada, então isso é patológico, isso é problemático, isso é doença. Tá? Então, a falta de uhum, musculatura em excesso, a gente já chama de sarcopenia. Né? Então, isso é uma condição médica, né? Isso precisa ser abordado também. Então, o fato de pessoa ter um aumento na sua carga de inatividade, etc., além de depressão e ansiedade, pode fazer essa pessoa ter sarcopenia, se essa pessoa não trabalhar a sua musculatura. Pelo fato, não vou dizer chegar no extremo da sarcopenia, mas o fato dela ter menos atividade física, ela se esforçar menos, ela ter menos demanda para sua musculatura, pode exacerbar dores articulares que essa pessoa não tinha antes. Pode fazer com que essa pessoa tenha um ganho de peso, pode estimular uhum. hábitos negativos, tipo aumentar o consumo de álcool, de tabaco e assim vai. Então a gente sabe que é um gatilho potencial para muitas condições. Então, desde a pessoa descobrir coisas que já existiam, como a pessoa ter problemas novos por conta dessa questão de aposentadoria, de inatividade. Então, é realmente um momento sensível, né, na vida aí da população masculina em especial, que é o que a gente está comentando. Sim, então, assim, a questão é o que que uma equipe de saúde pode fazer, em que momento que começa-se já a pensar, porque existem algumas empresas que oferecem, né, às vezes, um pouco de tempo de uma preparação para a aposentadoria, né? E várias instituições, associações, né, de bairro, associações mesmo de idosos, eu acredito que também já sabem que é preciso essa preparação, né? Vamos dizer que seja depois dos 60, depois dos 55, né? Então, como é que seria, então, um trabalho para que houvesse um pouco mais vamos dizer assim, de orientação para essa passagem e para essa nova proposta. Nem todos vão mudar seu estilo de vida. Tem pessoas que estão sonhando em se aposentar, né? Dizem: ah, quando eu me aposentar, eu vou ficar em casa, vou ver televisão, vou fazer o que eu quiser. Então, existe esse sonho também de não fazer mais nada. Mas nós sabemos que o não fazer nada é isso que o senhor acabou de dizer, né? O quanto isso pode ser também prejudicial, né? E então, como seria assim, em que momento isso começaria a ser visto, já que às vezes o paciente vai ao ambulatório, às vezes ele vai no consultório, como é que isso pode ser já começado a ser uma orientação prévia? Tem alguma ideia assim de previsão, de como se começa a falar sobre isso, ou espera o paciente manifestar já a situação, quando ele diz: quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, o que é que o senhor acha? Esse é um assunto tão importante, que até né, algumas empresas, principalmente na Europa, enfim, eles têm essa questão do planejar ou a aposentadoria, Planejar. né? Uhum, Exatamente, essa é a palavra, né? Então, planejar a sua aposentadoria, planejar os seus anos de envelhecimento saudável é algo que a gente deveria abordar o quanto antes possível, na verdade. Né? Então, uhum, especialmente para os homens que realmente não têm interesses outros, o que estimula, agrada, faz essa pessoa se sentir feliz, que não seja trabalhar. Então, isso é muito importante, né? Então, quando a gente tem
abertura com o paciente, é sempre importante saber o que é o lazer dessa pessoa, né? Se existe, né? E se não existir, quais são os interesses dessa pessoa? Quer dizer, o que ela quis fazer e nunca falou que nunca conseguiu fazer porque falou que não tinha tempo, ou que, é, enfim, postergou, queria fazer quando era jovem, mas acho que não tem mais condição. É nesse sentido. Até porque Uhum, a pessoa realmente vai ganhar tempo para fazer algumas coisas. Então, a partir do momento que ela não está trabalhando, ela vai poder eventualmente poder desempenhar algum projeto. Agora, se ela não tem projeto nenhum, então aí passa a ser um tempo relativamente perdido, né? uhum. Ou gasto com atividades que não são significativas para as pessoas. A pessoa fica sentada vendo TV, por exemplo, porque não tem mais nada de melhor para fazer, É, ou jogando dominó, ou fazendo aquilo que quer que seja. Então, um dos exemplos é realmente isso que já comentou, que é a associação do bairro, é, associações de terceira idade, de gente que tenta promover ciclos, palestras, eventos, assuntos que possam interessar a sua população idosa, justamente para que esse pessoal não fique ocioso e tenha interesses outros. Mas a pessoa precisa ter um projeto pessoal, né? Então uhum. é importante a gente perguntar muitas vezes para essa pessoa que trabalhou tanta vida inteira, assim, o que você iria fazer com esse dinheiro que você está acumulando? Ah, quero construir uma casa, quero deixar para meus filhos. Isso às vezes é a resposta mais comum. Mas assim, deixar para seus filhos implica em essa pessoa ter reservado uma grande quantidade de recursos e ela não gastar com si própria, né? Então a gente às vezes tenta estimular a pessoa a fazer e para investir em você, né? O que que o senhor, a senhora faria, né, com esse dinheiro? Então, um investimento em na sua própria casa, em alguma viagem, em algum projeto. A viagem, a casa, são projetos que eventualmente sejam podem ser pontuais, e não algo que faça essa pessoa se engajar ao longo do tempo, né? Por isso que, às vezes, atividade social, então, algum esporte, algum tipo de jogo que seja, mas algo que seja mais cognitivamente estimulante, né? Pode Pode ser ser eventualmente um xadrez, caminho. Pode ser xadrez, dominó, pode é, ser carteado, enfim, pode ser o que quer que ateado. seja. Mas, assim, a pessoa Uhum, se engajar em algum tipo de atividade, pode ser voluntariado, pode ser, enfim, sim, qualquer tipo de atividade que seja enriquecedora para essa pessoa já é válida. Mas realmente, às vezes, as pessoas têm dificuldade em abraçar alguma coisa. Então, normalmente, esses projetos pontuais, viajar, comprar um carro, comprar um carro para alguém, dar um presente significativo para alguém é importante. Ninguém diz que não. Agora, isso não dá para essa pessoa um plano, né, do que fazer ao longo dos anos, né? Não é um projeto, né? Então, acho que a palavra aqui é projeto. Então, qual que é o projeto dessa pessoa para o seu envelhecimento, para o seu envelhecimento saudável? Então, o que que essa pessoa pretende deixar de legado, de construir, enfim, de estimular a si própria, a melhorar, enfim. Então, aprender um novo idioma, aprender uma nova habilidade, né? Aprender computação, alfabetizar às vezes, né? sim, Conhecer, enfim, pessoas de outros lugares, né? Manter contato, né? Conhecer um pedaço da família, quer dizer, todos são projetos, enfim, que são duradouros, né? E a pessoa que se engajar nesses projetos, eventualmente vai ter benefícios a mais longo prazo desses projetos também. Então, é realmente para muitas pessoas um contrassenso você dizer, olha, vamos fazer um projeto para o seu envelhecimento, coisa que você vai fazer quando você estiver com mais tempo livre, coisas que você vai poder fazer. Mas isso é realmente aquilo que é, vai garantir, de certa forma, que essa pessoa esteja ocupada, né? sim. Em última análise. Mas se a pessoa não tiver um gosto, né, em ocupar o seu tempo por alguma coisa, vai ser uma atividade que não seja é, enriquecedora, né? Vai ser um assunto que é provável que a pessoa vá se entediar rápido, né? Então, só ver TV vai entediar, só abordar, só pintar. Mas, a partir do momento que a pessoa tem um leque de opções, né? Como a gente comentou, e atividades que são significativas, então, cada vez vai fazer um tipo de atividade com um grupo de pessoas, vai fazer um jogo, vai fazer Social, né? uma atividade social, né? De certa forma, dizer isso. Existem infinitas possibilidades. Então, a pessoa tem realmente uma série de
de interesses que podem ser despertados nessa pessoa, mas a questão é essa, a gente precisa ter a ideia de que isso precisa acontecer, e que não necessariamente a pessoa vai chegar com 60 anos com isso pronto. Então, quanto antes a Sim. gente puder ter esse tipo de conversa com essas pessoas, né, o que pode ser interessante para ela fazer a partir do momento que ela tiver tempo, ou começar agora e depois intensificar quando tiver mais tempo, que parece ser uma ideia mais razoável, e quanto antes isso acontecer, melhor. É verdade, né? E eu fico, quando o senhor está falando, eu estou imaginando que, como foi dito, né? A mulher, ela parece que ela tem já uma ideia de que algum dia ela vai ter que se dispensar, né, do seu lugar de mãe, dona de casa, ela vai se aposentar. Eu acho que o homem, quando ele está mais consigo mesmo, né, ele tem que resgatar esse lugar do o que eu quero para mim, né? E deixar de ser uma função para tentar ser o indivíduo, né? Porque às vezes ele nunca pensou nada disso que está sendo dito, né? Ele nunca se colocou no lugar do que eu quero, do que eu sonho, do que eu gostaria. Eu falei, é uma função masculina que fica implantada desde sempre. Você vai fazer, você tem que cumprir, você tem que isso, quer dizer, uma série de consequências sociais de imposição, né, de lugares, e quando ele se vê, né, sozinho, ele fala, mas quem sou eu? O que eu fiz na minha vida? O que eu pretendo? Né? Sem dúvida que dentro de uma casa que tenha filhos, que tenha a esposa, né, ou se for outros parentes, que seja uma coisa conversada, né, entre todos, para não ser algo que fica estranho, assim, de repente alguém resolve, né, ser surfista, né, vamos dizer, né, ou então vai escalar algum morro, não sei aonde, né, então algo que tenha um lugar ali em que a pessoa se coloque como pessoa e converse, né, sobre como é que a família entende esse novo lugar, e não, ai, que chato, meu marido fica em casa dentro, né, com pijama e com chinelo. Não, descobrir que essa pessoa pode se apresentar, pode compor com a família e fazer coisas para si, de preferência buscando conversa, assim, né, conversando com a família mesmo, com os amigos, ou com o lugar que ele vai estar frequentando, a igreja, ou a associação, ou o clube. E essas conversas ajudam muito a trocar com os outros que também, às vezes, estão no mesmo lugar. Mas é curioso esse momento em que o homem para e fala: e agora o que eu faço, né? Então, Exato. eu acho que é muito importante essa nossa conversa para a gente falar algo que pode ser muito óbvio, muito simples, mas é importante que a gente pense um pouco, né, o quanto isso pode ser como uso a palavra, um gatilho para pensar, e um gatilho para se preparar, ou um gatilho para mudar, né? O que é que o senhor acha aí? Perfeito. Para a gente dar uma finalização aqui na nossa mensagem. Acho que todos esses assuntos que a gente abordou são muito importantes. Acho que espero ter aí despertado aí, no mínimo uma curiosidade aí em quem nos ouve para poder pensar aí em si próprio, né, naquilo que espera do seu envelhecimento e poder realmente planejar, né? Que acho que esse é o mais importante, saber aquilo que talvez venha a interessar ou que papel vai exercer ou quem quer ser, né, para si mesmo, né? Quando tiver mais tempo, né? Sim. E vai ser usado esse tempo novo aí que essa pessoa está ganhando. Quer dizer, o que os homens temem pode ser que esteja embutido nessa redescoberta para uma nova proposta após a aposentadoria, né? Sem Então, dúvida. muito obrigada e até a próxima. Agradeço a todos e vamos continuar os nossos bate-papos aqui da Hostil Z. Até! Até